Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Um domingão bom desse, né? Todo mundo aí acordado, graças a Deus. Graças a Deus por essa manhã, né, que estamos aqui todos, mais uma vez para adorar, né, o nosso Deus, ao nosso Senhor, que é digno de toda adoração. E todo domingo estamos aqui para aprender, né, na escola bíblica dominical e também fazer o nosso culto de adoração. E desde já quero transmitir à igreja um abraço do pastor que me pediu para dar à igreja, né, que está lá fazendo essa obra, né, bonita lá em Moçambique, com aquelas crianças, umas com olhos abertos, outras com olhos fechados, assim, mesmo em adoração, né? Tem um ali que está mesmo assim, adorando. Então, é isso que é o papel da igreja, né? É ir e levar a mensagem, né, salvadora. E nessa manhã ficou a minha responsabilidade de trazer a mensagem para a igreja. E eu queria trazer uma mensagem também baseada ao tema que nós estamos estudando. Nós estamos já na 8ª aula, né? 8ª aula hoje. E o tema que nós estamos estudando é a história do cristianismo, né? A história da igreja. Então, sei que muitos, né, conhecem a história da igreja, mas sei que outros também não sabem a história que a igreja passou. Não sabem por que hoje há a igreja batista, há a igreja presbiteriana, há a igreja católica, há a igreja luterana. Então, há uma confusão, às vezes, na cabeça das pessoas. Por que há tanta igreja, se o Deus é um só, e isso e aquilo outro? Então, nós estamos estudando para, no final, você ter uma noção, né, do que passou esses anos todos, né, a história da igreja. E eu queria só pedir aos irmãos que abram a Bíblia, Mateus capítulo 16, e o verso 18. O pastor pediu um tema. Manda tema para poder pôr aqui no cartaz, né? Aí eu botei, a Igreja de Jesus Cristo, né, o tema. Então, hoje é a Igreja de Jesus Cristo. O pastor faz uns cartazes aí, a gente fica até com vergonha depois, né? Faz uns cartazes, bota parecendo um pregador itinerante aí, internacional aí. Ai, Jesus. Mateus, Evangelho aí de Mateus, capítulo 16, o verso 18, que diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A igreja. Amém. Nós, às vezes, quando falamos de igreja, na nossa cabeça vem logo as 4 paredes, né? Hoje eu vou à igreja. Fulano de tal está na igreja, né? Aí eu fui à igreja. Mas já tivemos aqui a aula no princípio e explicamos que igreja não é as 4 paredes, não é um templo, né? Igreja, quando falamos de igreja, estamos falando de nós. Eu sou igreja, você é igreja, né? E a igreja, ela é o corpo, né? É a reunião de todos os santos. Onde está reunidos os santos, ali está a igreja de Jesus Cristo. Nós vemos o apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, ele começa fazendo a sua apresentação e também cumprimentando as igrejas. A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está na casa de algum irmão. Então, igreja somos nós. É claro que nós temos aqui o templo, né, da Igreja Batista, onde os santos
né, da denominação batista estão congregando. Mas, quando falamos em igreja, falamos em a reunião dos santos. O apóstolo Paulo fala, agradecendo aos santos, né, da igreja. Então, você, eu, nós somos a igreja de Cristo. E nós estamos estudando sobre a história da igreja. E vimos já nessas 8 aulas como tudo surgiu. Surgiu, né, Jesus Cristo, ele vem, traz a mensagem, as boas novas, e há muitas perseguições, há muitas lutas, mas a igreja, ela está ela é um projeto de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse propósito de formar a sua igreja. Eu vou ler aqui Efésios, capítulo 1. Quem quiser também acompanhar. Efésios, capítulo 1, verso 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Gálatas, capítulo 4. E o verso 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servieis ao que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, ao que de novo quereis servir. Então, em Efésios, você vê que antes da fundação do mundo, já tinha um propósito de Deus. E quando nós lemos Jó, nós vemos que Jó fala que nenhum plano, nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. E é por isso que nós vemos 2000 anos de história da igreja, e a igreja está de pé. A igreja está prosseguindo, a igreja está marchando rumo ao seu propósito, que é o ide, né? Lá em Mateus 28, quando Jesus dá a grande ordem, né? Ide, né? Levai a mensagem. E qual é a mensagem? O Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos essa história da igreja, anos e anos de perseguições. Nós vimos o período apostólico, nós vamos ver a história, na sua maioria, no livro de Atos, as perseguições, não do Império Romano, mas as perseguições do povo, né, judeu, ali o povo com a sua religião judaica, perseguindo o povo, né, ali os discípulos, os apóstolos, por causa que, na sua concepção,
era um grupo herético, um grupo que estavam pregando heresias, que eram coisas que eram de contra o ensinamento judaico. E várias perseguições nós temos no livro de Atos, e mortes. Temos a morte de Estevão. E também nós vemos também no livro de Atos e também no Evangelho, também grandes transformações. A igreja, ela tem essa função de levar o Evangelho de Jesus Cristo, no qual transforma as pessoas. Há uma necessidade de falar, né, desse Evangelho, porque é um método que Deus usou para alcançar aqueles que vão fazer parte da sua igreja. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 1, quando ele se apresenta, e ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ô, irmão, alguém pode pegar um pouco d'água para mim, por favor? A boca vai ficando seca, a garganta vai ardendo. Então, Paulo ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. E nós vamos ver também a Bíblia dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir, qualquer coisa? Ouvir a palavra de Deus. E esse Evangelho, nós vemos aqui hoje na aula do irmão Marcos, falando sobre a graça. E a verdade é que muitas coisas foram acontecendo nesse período da história da igreja, em que essa graça, esse poder do Evangelho, foi tomando outras proporções, outras crenças, e até no dia de hoje, nós vemos várias interpretações do que é o Evangelho. Nós temos o Evangelho da prosperidade. Nós temos um Evangelho em que você vai a uma determinada igreja. Obrigado, irmão. E você vai ofertar para a igreja. Você vai doar bens que você tem para a igreja. E então, o Evangelho vai te proporcionar uma vida boa. Você vai começar a ter riquezas. Você vai começar a ter bonança. Temos também o Evangelho das obras, que também vimos hoje aqui na aula. Eu vou fazer boas obras para alcançar a salvação. Eu vou fazer caridade, eu vou me sacrificar em algumas coisas para alcançar a salvação. E muitas outras coisas. A venda de indulgência, nós vimos na história da igreja, em que passou a ser comprada, adquirida, né, um pedacinho do céu, para mim, para o meu parente. Nós vemos também hoje, venda de tijolinho. Nós vemos a venda da água benta, água santa do Rio Jordão, água não sei de onde, sal. Na época do Covid, até máscara ungida invisível tinha para vender na internet de igrejas. Então, é muita coisa que vai acontecendo no decorrer da história, e o Evangelho de Jesus Cristo tomou uma proporção totalmente contra aquilo que a Bíblia diz. E se a gente não estuda, não toma conhecimento, tudo se torna verdade. Em muitas igrejas, quem está à frente da igreja, como pastor ou como dirigente, o que ele fala é tomado como verdadeiramente verdade. Então, muitas pessoas lêem um versículo e daquele versículo vão tirar conclusões da sua cabeça e vão gritar e vão falar, e quem está embaixo está achando que tudo é verdade, mas não é. Porque a Bíblia, ela é a nossa única referência.
É a única coisa em que eu posso me apegar para saber se realmente quem está em cima de um púlpito, ou seja, onde estiver, falando do Evangelho de Jesus, está falando algo verdadeiro. Porque às vezes também na Bíblia há muitas coisas, muito versículo. Nós vemos religião que não pode comer carne de porco. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Não pode comer carne de porco. Porco é imundo. Não pode comer peixe de couro, peixe de escama, não pode comer isso, aquilo, outro. Está na Bíblia? Está. Tantas coisas que está na Bíblia, mas nós temos que saber o que é o Evangelho. O que os apóstolos trouxe para a igreja. Nós vimos na história também, daqui na aula, sobre a igreja apostólica. O período em que os apóstolos receberam de Cristo, né, a mensagem e transmitiu a mensagem. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 20, diz que a igreja está fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos. Então, aquilo que os apóstolos nos ensinou é aquilo que a igreja tem que tomar por certo. E nós vimos falar sobre as obras, né? Tem o Evangelho das obras. E eu estava ali ouvindo o irmão Marcos falar sobre as obras, pessoas que às vezes, né, fala que a fé, né, tem que ter obras. Eu não faço boas obras para adquirir a salvação. Eu tenho a salvação e por isso eu faço boas obras. É uma consequência de quem é salvo. Quem é salvo em Cristo Jesus, ele vai olhar para o seu irmão e vai sentir compaixão. Então, aí ele faz boas obras. Não com o intuito de falar, não, eu vou fazer para para receber bênçãos. Não. Mas porque nós somos inseridos nessa família. Somos irmãos em Cristo Jesus. A igreja, ela é isso. É um corpo no qual Cristo é a cabeça. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? O pé não pode falar para a orelha não pode falar para o dedo, que um é isso e o outro é aquilo. Não. Cada um tem a sua função no corpo. E quando falta um membro que seja num corpo, isso prejudica o corpo. E o evangelho que nós temos que pregar é o evangelho da graça. É o evangelho em que nós não podemos fazer nada para alcançar a salvação. As minhas boas obras nada é. Porque o ser humano, né, por um homem entrou o pecado. Todos conhecem a história bíblica, né? Adão pecou e Paulo, no livro de Romanos, eu acho que o irmão Marcos falou de Lutero, quando leu Romanos, né? É difícil uma pessoa ler Romanos e não se converter, irmão. Até mesmo quando pessoas, muito tempo, cristã, é por isso que eu sempre falo, quando estou trazendo uma mensagem, que todo cristão deveria ler Romanos, Gálatas e Efésios, não que os outros não sejam importantes, mas esses 3 livros vai te abrir, se tua visão está assim, quando acabar de ler os livros, sua visão está assim, do que é o Evangelho. Em Efésios nós lemos hoje, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, a fé não vem de vós, é um dom de Deus. Então, o homem estava perdido, em pecado. Paulo vai dizer isso no livro de Romanos, que o homem estava caído, destituído da glória de Deus, e o seu único caminho é o inferno. Ponto. O único caminho para o ser humano é o inferno.
Essa linha, ela não tem outra direção. Mas, quando nós lemos em Gálatas 4:4, que na plenitude do tempo, né, no tempo de Deus, Deus enviou seu Filho, que encarnou, né, nascido de mulher, e aí começa essa história da redenção do homem, da redenção daqueles que vão fazer parte da igreja de Cristo, aqueles que vão morar no reino de Cristo. Então, o homem por si só não conseguia se pagar o preço. Foi pago um preço por você. Foi pago um preço por mim. Todos que estão aqui convertidos em Cristo Jesus, foi pago um preço para você. Mas que preço é esse? Foi preço de ouro? Foi pegado barris de ouro e foi pago para você estar aqui? Foi necessário você ofertar os seus bens, sua riqueza, para você estar aqui? Não. Deveria ser derramado um sangue, e um sangue inocente. E o homem, no Velho Testamento nós vemos que o povo de Israel fazia um sacrifício de animais, um animal puro, perfeito, mas o derramamento daquele sangue do animal não era suficiente para te justificar dos pecados. E o preço exigido por cada um é um preço de sangue. Um sangue de alguém, de um ser humano inocente. Nós vamos ver em 1 Pedro 1,18, ele explicando sobre isso. Ele fala que vocês não foram comprados por ouro ou por prata, mas foi pago pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então, na plenitude dos tempos, na plenitude de Deus, Ele manda o seu Filho, e ali começa a história da igreja. Cristo chama pessoas, fala do reino, das boas novas, ensina os apóstolos, morre na cruz, verte o teu sangue, e então nós temos a justificação. Então agora nós fazemos parte, os filhos de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus pelo pecado que habita em nós. Mas agora, com o pagamento desses pecados, quando Deus olha para nós, Ele vê justificado. Deixei de ser pecador? Não. Somos pecadores, mas justificados. Em Romanos e Efésios, ele vai dizer que nós somos chamados, justificados e santificados. Não que ele vai te justificar, mas você já está justificado. E esta é o evangelho da graça. É o evangelho em que você não precisou fazer nada para receber a salvação, mas o amor de Deus por você deu o Filho para verter o sangue da cruz, para que você pudesse fazer parte desse corpo. Eu não preciso fazer nada. Essa é a graça. E quando você, às vezes, fala esse evangelho para as pessoas falam assim, então é fácil. Se eu não preciso fazer nada, então, se eu estou salvo, agora eu vou fazer o que eu quero, então é graça. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer não. Quando você entende a salvação, quando você entende que você foi salvo pela graça de Cristo, você agora não quer mais fazer nada de errado. Agora, como é que eu digo? A vontade agora do cristão é fugir dos erros, fugir da tentação. Estou salvo, vou pecar então, e depois é de graça mesmo.
Não. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé, Cristo Jesus que dá a fé. Nem a fé nós produzimos. Lá em Hebreus vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando pergunta sobre o Evangelho e qual o propósito da igreja, né, falar do Evangelho e pregar, né, atender o ID de Jesus, né, qual o propósito de transmitir, né, as boas novas? Porque é através do Evangelho em que a pessoa está perdida aí no mundo e é ouvindo o Evangelho. É um método que Deus escolheu. E o Evangelho é você falar para as pessoas que ela é perdida, mas que o sangue de Cristo justifica do pecado. Porque às vezes nós temos medo de falar para as pessoas o Evangelho. Temos medo de falar sobre o inferno para as pessoas. Nós, às vezes, na igreja só queremos falar coisas boas. Só queremos falar pregação que vai aquilo de encontro com aquilo que nós queremos ouvir. Mas na Bíblia fala muito sobre o inferno. Então, as pessoas vão receber essa fé mediante a pregação do Evangelho. O Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Porque há o Evangelho falso? Há. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, mesmo se vir um anjo, e é difícil, né, irmão? Imagina aparecer um anjo para você ir à noite, né, aquela zona, e falar, não, agora, o Evangelho agora não é esse, não. O Evangelho agora é assim, assim, assim. Você dá ali isso, aquilo, outro, e esse é o Evangelho. Quem é que vai pensar que é mentira? Um anjo apareceu para você. Não é verdade? Você vai ficar assim, epa, será que o pastor Marcos tem razão? O que ele está falando? Apareceu um anjo para mim? Então agora o que o anjo falou é verdade. Mas o apóstolo Paulo já nos orienta. Mesmo que apareça um anjo pregando um outro evangelho diferente desse que nós vos temos ensinado, que seja maldito. E hoje nós vemos muitas visões de pessoas que dormem e vão para o céu, outros vão para o inferno e vêm com novas direções, com novos métodos de encher a igreja, e aquilo a turma vai tudo atrás. Se o culto não tiver grito e salto, é um culto que não teve fogo, um culto que não prestou. Tem que ter barulho. Mas a mensagem, ela tem que ter Cristo. Toda mensagem, ela não pode direcionar para o outro lado, tem que direcionar para Cristo Jesus. Pode usar várias histórias bíblicas, pode contar a história sua, mas no final, a aplicação da mensagem bíblica tem que ser Cristo Jesus na cruz. Essa é a mensagem. Não há outras formas. E vemos métodos de encher a igreja, métodos para crescer em quantidade. E vemos crentes, irmãos vazio de palavra, vazio. Tem pessoas que não sabem falar como que foi salvo. Por que ele é salvo? Por que ele é um cristão? Porque estão vazios da palavra. A função da igreja é anunciar as boas novas. Mateus 28, 18, nós temos aí a grande comissão, o ide, né? Ide, ensinai, né, as nações.
método que Deus escolheu para chamar os santos, né? O Evangelho. Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A parte em que Lutero se converteu, lendo esse versículo. 2 Timóteo 1:8. Segunda Timóteo 1:8 diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Prisioneiro de quem? De Cristo, o apóstolo Paulo falando. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. 2 Tessalonicenses 2:13. Segunda Tessalonicenses 2:13. Pelo que também damos sem cessar graça a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judeia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, esta é a mensagem, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Que cada um possa estar refletindo sobre o evangelho de Cristo, sobre aquilo em que verdadeiramente cremos como igreja. E a igreja, ela é imparável. Ela é uma máquina em que não para, porque ela é um propósito de Deus. E vai chegar até o fim, naquele dia em que Cristo Jesus, né, prometeu que vai vir para buscar a sua igreja. Então, que possamos estar firme no Evangelho, e que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, hoje e sempre. Amém?